Hoje vamos falar sobre o 11 de setembro, aquele dia que ficou marcado na história, quando o mundo parou em frente à TV. É impossível esquecer o impacto, a incredulidade, o medo. Um evento dessa magnitude gerou muitas perguntas e teorias. Algumas teorias são de explodir a cabeça. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em 10 teorias conspiratórias sobre o 11 de setembro. Preparem-se, porque as coisas vão ficar intensas. Vamos começar com uma teoria que muita gente já ouviu falar. A ideia de que o governo americano sabia dos ataques antes que eles acontecessem. Tipo, tinham informações, avisos, mas por algum motivo não fizeram nada. Imagina só, você recebe um relatório da CIA dizendo que terroristas estão planejando sequestrar aviões e usar como armas. E o que acontece? Nada. Os defensores dessa teoria apontam para vários sinais que teriam sido ignorados. Por exemplo, dizem que o governo recebeu diversos alertas de inteligência sobre um possível ataque terrorista em larga escala. E tem mais, alguns acreditam que esses alertas não foram apenas ignorados, mas sim propositalmente abafados. A ideia é que o governo precisava de um pretexto para justificar ações militares no Oriente Médio, e o 11 de setembro caiu como uma luva. É uma teoria pesada, sem dúvida. Afinal, estamos falando de sacrificar milhares de vidas inocentes por interesses políticos e econômicos. Se for verdade, é coisa de gente muito fria e cruel. Mas a pergunta que fica é: será que um governo seria capaz de algo tão monstruoso? E se eu te disser que tem gente que acredita que o governo americano não só sabia dos ataques, como também os orquestrou? É isso mesmo que você ouviu! Essa é a teoria do Inside Job, que basicamente acusa o próprio governo dos Darul-Hurriates de estar por trás do 11 de setembro. A motivação? Justificar invasões no Afeganistão e Iraque, claro, além de aumentar o controle sobre a população. E tem a questão do ato patriota, que foi aprovado logo após os ataques. Mas e aí, o que você acha? Será que o governo americano seria capaz de algo tão maquiavélico? Agora, vamos entrar em uma das teorias mais cabeludas sobre o 11 de setembro, a ideia de que as Torres Gêmeas foram, na verdade, derrubadas por uma demolição controlada. É isso mesmo, tipo aqueles prédios implodidos que a gente vê nos filmes, só que em escala muito maior. Os caras que acreditam nessa teoria, e tem muita gente inteligente falando sobre isso, apontam para o jeito que as torres caíram, quase que em queda livre, como se tivessem sido preparadas para desabar. Eles dizem que o impacto dos aviões e os incêndios não seriam suficientes para causar um colapso tão simétrico e devastador. E quando você olha os vídeos, é difícil não se impressionar. Você vê janelas explodindo para fora, fumaça saindo de andares mais baixos antes mesmo do avião atingir, e aquele pó fino, tipo concreto pulverizado, que é típico de demolições. É claro que os engenheiros e especialistas do governo refutam totalmente essa teoria, dizendo que o calor intenso do fogo enfraqueceu a estrutura de aço das torres, causando um efeito dominó que levou ao colapso. Mas e aí? Será que eles estão sendo totalmente transparentes? Ou será que tem algo mais sinistro por trás de tudo isso? Fica aí a reflexão. As Torres Gêmeas são o grande símbolo da tragédia do 11 de setembro, mas o ataque ao Pentágono também tem um monte de mistérios sinistros. A versão oficial diz que foi o voo 77 da American Airlines, mas tem gente que duvida, e com razão. Olha só, o Pentágono é um dos prédios mais protegidos do mundo, com sistemas de defesa aéreos super avançados. Como um avião comercial, sequestrado por terroristas amadores, conseguiu passar batido por tudo isso e atingir o coração do poder militar americano? Não faz sentido, né? E o estrago é estranho também. O buraco na parede do Pentágono era pequeno demais para um Boeing 757 e quase não encontraram destroços do avião. É como se o avião tivesse simplesmente desaparecido. Aí entra a teoria do míssil. Algumas pessoas, incluindo pilotos experientes, afirmam que o dano no Pentágono é mais consistente com o impacto de um míssil de cruzeiro, e não de um avião comercial. E aí,
Será que o governo americano encobriu a verdade sobre o ataque ao Pentágono? A gente fica aqui sem saber o que realmente aconteceu. A história do voo 93 é uma das mais tristes e heróicas do 11 de setembro. A versão oficial diz que os passageiros lutaram bravamente contra os terroristas e impediram que o avião atingisse seu alvo, que seria o Capitólio ou a Casa Branca em Washington. Mas e se eu te disser que essa história pode não ser totalmente verdadeira? Existe uma teoria, e essa é pesada, que diz que o voo 93 não caiu por causa da luta dos passageiros, mas sim porque foi abatido por caças americanos. É isso mesmo. A ideia é que o governo, em pânico total, achou que qualquer avião no ar naquele momento era uma ameaça e decidiu abater o voo 93 para evitar um mal maior. E tem algumas coisas que corroboram essa teoria. Moradores da região onde o avião caiu disseram ter ouvido explosões no ar antes do impacto. Além disso, o governo demorou para divulgar as gravações da cabine do piloto, o que aumentou ainda mais as suspeitas. Se essa teoria for real, significa que os passageiros do voo 93, considerados heróis nacionais, foram, na verdade, vítimas de uma ação militar desastrosa. A Arábia Saudita. É impossível falar de geopolítica e não pensar nesse país. Petróleo pra caramba, grana rolando solta e uma relação, digamos, complexa com os Estados Unidos. E quando o assunto é 11 de setembro, a coisa fica ainda mais nebulosa. Pensa comigo. 15 dos 19 sequestradores eram cidadãos sauditas. 15. Isso sem falar nos rumores de que membros do governo saudita, ou pelo menos gente muito bem conectada por lá, podem ter financiado a Al-Qaeda. Aí fica a pergunta: como raios ninguém conectou os pontos? Teve até uns documentos secretos do governo americano que vieram à tona anos depois, sabe? E esses documentos, cara, sugeriam que a coisa era muito maior do que o governo queria admitir na época. Será que tinha gente graúda querendo abafar o caso? Proteger uns aliados estratégicos, sabe como é? A gente sabe que os Dioula precisam do petróleo saudita. É um casamento por conveniência, mas ainda assim, um casamento. E às vezes, você tem que engolir uns sapos para manter a relação funcionando, né? Será que o 11 de setembro foi um desses sapos que os Dioula tiveram que engolir? Fica a reflexão. E aí a gente chega no World Trade Center 7, o prédio que ninguém fala, mas que talvez seja a peça mais bizarra de todo esse quebra-cabeça. Imagina só, um prédio de 47 andares, pertinho das Torres Gêmeas, mas que não foi atingido por nenhum avião. E sabe o que aconteceu? Desabou. Do nada. Virou pó. Os engenheiros, cara, ficaram perplexos. Tipo, como um prédio que não sofreu impacto direto pode simplesmente desabar desse jeito? A explicação oficial é que o fogo enfraqueceu a estrutura, mas muita gente acha essa história meio difícil de engolir. A gente está falando de um prédio moderno, construído com os melhores materiais, com sistemas anti-incêndio de última geração, e ele desabou em queda livre, quase como uma demolição controlada. Coincidência? Sei não. É como se o WTC-7 tivesse se tornado o elefante na sala que ninguém quer ver. Mas a verdade é que esse prédio levanta mais perguntas do que respostas, e ignorar isso é ignorar uma parte crucial de toda a história. E aí a gente tem o Larry Silverstein, o cara que arrendou as Torres Gêmeas poucas semanas antes dos ataques. E adivinha só? Ele tinha acabado de fazer um seguro multimilionário para os prédios, incluindo cobertura específica para o terrorismo. Claro que isso levantou suspeitas, né? Afinal, que timing inacreditável. E as teorias da conspiração começaram a pipocar na internet. Será que o Silverstein sabia de alguma coisa? Será que ele estava envolvido de alguma forma? O próprio Silverstein nega qualquer envolvimento, é claro. Diz que foi só uma coincidência infeliz.
Mas tem gente que jura de pé junto que ele armou tudo para receber o dinheiro do seguro. E quando você olha para os fatos, fica difícil ignorar essa possibilidade. De novo, a gente não está falando de qualquer um. Estamos falando de um magnata do mercado imobiliário, um cara que sabe como as coisas funcionam, que entende de negócios e, mais importante, que sabe como ganhar dinheiro. Será que ele realmente era só um cara de sorte? Ou será que tinha algo mais por trás daquela tragédia? Voltando aqui com essas teorias, é de explodir a cabeça. A mídia moldou a narrativa do 11 de setembro, controlando o que as pessoas viam e ouviam. Naquela época, dependíamos da televisão e dos jornais. Imagina só, você liga a TV e vê aquelas imagens chocantes. Isso mexe com a cabeça de qualquer um. E é aí que entra a manipulação. Será que a gente foi manipulado para acreditar na versão oficial dos fatos? É muita coisa para processar. E falando em coisas sinistras, chegamos numa das teorias mais pesadas sobre o 11 de setembro, a ideia de que os ataques foram, na real, um grande pretexto para começar a guerra ao terror. Tipo, uma jogada ensaiada pelos Estados Unidos para ter uma desculpa para invadir o Oriente Médio e botar a mão no petróleo. É um papo tenso, eu sei, mas tem gente que acredita piamente nisso. O que a gente pode dizer é que o 11 de setembro foi um marco na história, um evento que mudou o mundo para sempre. Mas 20 anos depois, ainda tem muita coisa que a gente não sabe. Muita pergunta sem resposta. Algumas dessas teorias podem parecer absurdas, outras até fazem sentido. Será que o governo sabia dos ataques? Será que as Torres Gêmeas foram mesmo implodidas? E o que dizer do voo 93 e do World Trade Center 7? A verdade é que a gente pode nunca ter todas as respostas. O que importa é que a gente continue questionando, buscando a verdade e não aceitando tudo o que nos contam como verdade absoluta. E você? O que acha de tudo isso? Acredita em alguma dessas teorias? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos instigantes como esse e dê seu like. Valeu pela companhia e até a próxima.